Boa tarde a todos. Que a paz, que o amor do Mestre Jesus nos envolva uma vez mais. Queridos irmãos, que alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus na tarde de hoje, né? Que alegria. E esta alegria nos faz relembrarmos de um personagem mais importante de nossas vidas, o Mestre Jesus. É por ele que estamos aqui hoje. E é também por causa do nosso sofrimento, não é? Quem aqui não está passando por uma dificuldade? Seja ela de qual matiz for, todos nós passamos. Então lembremos-nos que o Cristo é o Cristo Consolador. Aquele que consola as nossas almas, que alegra os nossos corações. Então, nesse instante, vamos fazer um simples exercício. Fecharmos os olhos, imaginarmos à nossa frente este Mestre de amor e de bondade. Conte a Ele o teu problema, o teu sofrimento. Agora perceba ainda com os olhos fechados a presença deste Mestre à tua frente, com um olhar terno, de mãos estendidas, dizendo a ti: vinde a mim. Receba o abraço deste Mestre. E ele diz: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Agora, sinta-se levitando com este abraço do Mestre. E ele leva embora todo o teu sofrimento. E deixa no lugar uma certeza. A certeza de que serás capaz de contornar estas dificuldades. Lentamente, abra os olhos, inspire profundamente, solte devagarzinho pela boca. Que sensação boa, não é? Essa é o Mestre, a sensação que o Mestre nos deixa. Sensação de que tudo é possível. Tudo é possível, meus irmãos. E ele, há 2000 anos, veio nos dizer: vinde a mim todos vós que estão em sofrimento e vos acham sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando Jesus disse isso, é porque com ele tudo fica mais fácil, porque há sabedoria nas tuas palavras. E ele também nos disse que nos enviaria um Consolador, né, que estaria conosco. Consolador prometido que nos traria os ensinamentos, outros ensinamentos, completaria os teus. Jesus veio nos trazer amor, veio nos trazer a certeza de que tudo podemos, aliás, enfrentar e sairmos vitoriosos. Porém, o homem se perdeu durante esses 2000 anos e ainda estamos aqui, insistindo em patinar nas nossas mazelas, nos nossos erros. E esse Consolador é o Espiritismo, que veio nos trazer a certeza de que nada é por acaso, de que os nossos sofrimentos, na verdade, são dívidas do passado ou do presente. E que, a partir do momento que nós entendermos essas dívidas e que nós tivermos a boa vontade de ressarcir os nossos débitos,
nós estaremos livres deste fardo, estaremos junto com Cristo. Então, pensemos que está tudo certo, que o sofrimento de hoje nada mais é do que uma lição que nós precisamos. Precisamos entender para poder executá-la e assim estarmos livres deste problema. Livres e leves como Cristo, porque Ele nos quer ao lado dele. Mas e por que nós não chegamos até Ele? Porque, mais uma vez eu repito, insistimos em patinar nas nossas mazelas, nas nossas imperfeições. Insistimos na nossa teimosia, na nossa falta de perdão, na nossa falta de boa vontade. André Luiz comenta que o arado, quando fica parado mais do que o tempo justo, ele enferruja. Assim é a nossa fé. Se não desenvolvermos a fé e a utilizarmos constantemente, vai enferrujar. Se não trabalharmos em prol dos irmãos, a nossa boa vontade vai escassear cada vez mais. O tédio vai tomar conta. Aí chega a depressão. E aí todos os males. Então, tudo a gente tem que usar, saber utilizar, para não deixar a ferrugem comer. Ferrugem no sentido figurado também. Ferrugem da alma. Quantos irmãos necessitam do nosso abraço, do nosso sorriso, da nossa palavra, ou de um simples olhar, ou de uma prece? E muitas vezes nós vemos esse irmão como um rival. Então, tiremos agora a venda dos olhos e comecemos a enxergar, porque o Mestre também nos diz que devemos praticar o amor e a caridade. São duas chaves para o nosso progresso. Sem amor e sem caridade, não conseguiremos atingir o nosso objetivo, que é chegar ao Pai. Voltando a falar do Consolador prometido, que é o Espiritismo, ou seja, são os ensinamentos que o Espiritismo nos traz. Ele nos consola. Porque senão, aquela frase, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas espera aí, se eu não sei por que eu sofro, como é que eu vou resgatar? Como é que eu vou entender? Eu não sei por que eu sofro, não é? Muitas vezes a gente não sabe por que sofre. Se é de uma encarnação passada, por quê? Eu não me lembro. E aí o Espiritismo vem dizer que o sofrimento é a cura da nossa alma. A partir do momento que nós aceitarmos e compreendermos este sofrimento. O Espiritismo nos traz a informação de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. De onde viemos? Somos centelhas divinas, criadas pelo Pai, para progredir e chegar até Ele. Ele nos ofertou várias e várias encarnações para que aprendamos a vivenciar nos diferentes locais, para que desenvolvamos várias técnicas, sejam elas de aperfeiçoamento espiritual, sejam elas intelectual, e cada encarnação nos traz uma bagagem que vai ficando acoplada no nosso espírito. Agora, se eu sei que é um presente de Deus, é a encarnação, eu sei também que se eu nada fizer nesta vida, eu vou estar jogando esse presente fora. Esse presente é uma bênção. Cada um de nós deve sair deste corpo carnal adquirindo mais virtudes, estando um pouco mais evoluído. Agora, se utilizarmos a encarnação somente para lastimar, não praticar a caridade, não amar, não perdoar, não desenvolver o próprio intelecto, de nada adiantou. É a mesma coisa. Chega alguém que nos ama em nossa casa, no dia de aniversário, nos oferta um presente,
numa linda embalagem e a gente pega esse presente e joga na lata do lixo. Aquele presente poderia nos ser muito útil. É como a nossa vida. Aí muitos de nós vai falar assim, nossa, mas eu já tenho idade, não vale a pena. Não tem mais o que fazer. Erro. Sempre tem o que fazer. O dia não tem 24 horas? Se soubermos utilizar cada minuto dessas 24 horas, não importa se temos mais um dia de vida, mais 2 dias, mais 10 anos, mais 50 anos. Se utilizarmos da melhor maneira, nós estaremos agradecendo ao Pai por esta oportunidade. Então lembremos, meus irmãos, que o sofrimento, ele é uma alavanca, sim, para o nosso progresso espiritual, quando não blasfemarmos, quando compreendermos, quando desenvolvermos a paciência de saber que nada é no nosso momento, mas sim no momento do Pai, que sabe de tudo e que nos conhece desde a criação. E aí nós vamos desenvolvendo uma coisa chamada coragem. Coragem de enfrentar a si próprio, coragem de se conhecer, coragem de amar. Porque para amar precisa ter coragem, sim. Porque a gente tem que deixar de lado o nosso orgulho muitas vezes. E para deixar de lado o nosso orgulho, às vezes ele está tão grudado, ele está tão dentro da gente, que é muito difícil, a gente sofre. É a chamada dor evolução. Existe o sofrimento quando a gente está evoluindo, porque a gente tem esse orgulho, infelizmente, ainda enraizado, o orgulho e o egoísmo. É difícil, às vezes, a gente compreender o outro e compreender a si próprio. E, aliás, é difícil, às vezes, a gente aceitar o que a gente é, como a gente é. Porém, meus irmãos, é necessário que nos enfrentemos, que nos conheçamos. Essa dor evolução, ela faz parte. Para quem quer, para quem não quer, vai ser só mais uma encarnação. Bem, e aí, o Espírito da Verdade nos fala, nos deixa um legado incrível. Espíritas, ele diz, amai-vos. Primeira coisa, o amor, disse Jesus, remove multidão de erros, não é? Multidão de pecados. O amor é capaz de envolver a humanidade. Então, que possamos desenvolver este amor, que possamos amar verdadeiramente sem cobrar, porque amor com cobrança não é amor, é troca. Então, o que eu sinto é amor ou é troca? Reflitamos. Segunda coisa que o Espírito da Verdade coloca para a gente, instruí-vos. Porque a partir do momento que conhecermos, que entendermos como funciona a vida, a encarnação, os problemas, a vida futura, a vida presente, a gente vai conseguindo eliminar aos poucos o nosso ranço, que ainda nos impede de evoluir. Mas lembrem-se que primeiro é o amor. Amor a si. Autoestima. Devemos elevar nossa autoestima, sim. Por que a gente se sente para baixo? Claro que não devemos humilhar o outro, mas devemos nos sentir filhos de Deus nesta terra. E a certeza de que, se hoje está difícil, eu tenho a certeza que amanhã vai ser melhor. Quando eu plasmo, quando eu penso, eu plasmo, ou seja, eu deixo criado, é uma criação mental. Quanto mais positivismo eu deixar criado ao meu redor, mais fácil as coisas acontecerão. Quanto mais negatividade eu deixar ao meu redor, mais eu vou estar interiorizado, mais difícil sair dessa casca. Então, façamos o exercício de pensarmos positivo. Pensarmos que o amanhã será, não é que vai ser, será certamente melhor. E aí nós vamos nos surpreender que o amanhã vai ser muito melhor do que a gente imaginava no passado. Então faça o exercício, comprove por si próprio que o exercício vale a pena. Bem, e aí, meus irmãos,
Jesus fala que Ele está muito perto daqueles que sofrem, daqueles filhos prediletos. Os sofredores e os enfermos são os prediletos do Cristo, porque muitas vezes é nesse momento que a gente roga ao Pai, que a gente abre o nosso coração, e aí o Senhor leva com as próprias mãos embora todo esse sofrimento. E o Espírito da Verdade também coloca que se hoje o corpo sofre, é reflexo da nossa alma, do nosso espírito. Então, façamos o nosso espírito saudável. Como? Mencionamos o bom pensamento, as boas leituras. Reflitamos a respeito daquilo que estamos lendo, daquilo que estamos vendo hoje na mídia, na internet. Façamos do nosso círculo de amizade bom. Levemos aqueles irmãos que ainda não entenderam boas palavras, ou seja, vamos começar a trocar sempre o negativo pelo positivo. Pensar no corpo físico, pensar na mente como corpos sãos, livres de qualquer problema. Mentalizar isso diariamente. E aí, a partir do momento que nós desenvolvermos a fé, porque a mentalização, dia após dia, gera a fé, a certeza sem dúvida alguma de que vai acontecer o melhor. E um dia acontecerá o melhor. Então depende de cada um de nós o que queremos para o nosso futuro. Porque se o Espiritismo vem esclarecer a respeito do passado, do presente e do futuro, então a gente entende que o futuro vai depender do presente. Aproveitemos cada instante, cada momento, para fazermos o melhor. E aí eu trago aqui uma leitura de Jacinto Fagundes, uma reflexão sobre o Pai Nosso. E o capítulo fala a respeito do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 3, que é sobre o Consolador Prometido. Somos discípulos do Cristo, diz ele, repetindo com ele a sublime afirmação: Pai nosso que estás no céu. Esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. Será que nós nunca pensamos nisso? Quando nós fazemos promessa, nós não estamos barganhando com Deus? Pensemos e reflitamos a respeito disso. A promessa é uma barganha. Ou muitas vezes a gente quer que Deus traga aquele nosso desejo instantaneamente. Ou seja, quer que Deus traga o nosso capricho na hora. Somos discípulos do Cristo. Contudo, redizendo-lhe as inesquecíveis palavras da submissão ao Criador: seja feita a vossa vontade. Assemelhamo-nos a vulcões de intemperança mental, vomitando o fumo da rebeldia e a lava das imprecações, sempre que nos sintamos contrariados na execução de pequeninos desejos. Se formos contrariados, a gente vai lembrar que a gente falou, seja feita a tua vontade? Com certeza não. Quantos de nós, não é? Cai na ira, na raiva, e realmente vomita tudo isso, em forma de lava quente que fere o outro. Então, eu estou entendendo, nesse momento, nessa reflexão, que a minha doença, o meu problema, de repente, sou eu que estou criando. Somos discípulos do Cristo, entretanto, refazendo-lhe a súplica ao Pai de infinito amor: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Reclamamos a carcaça do boi e a safra de trigo exclusivamente para a nossa casa, esquecendo-nos de que ao redor de nossa mesa insaciável, milhares de companheiros desfalecem de fome. Quantas vezes a gente reclama daquilo que a gente tem para comer? Poxa, mas só tem isso. Ou, nossa, você fez isso. Ou, eu não estou com vontade de comer tal coisa. Não é? E daí para frente. Reclamamos do alimento que temos, mas lembramos daquele irmão que passa verdadeiramente necessidade?
que muitas vezes a nossa geladeira está farta, mas tem muitos que dariam o que tivessem, até a própria roupa do corpo, por um pão. Somos discípulos do Cristo. Todavia, depois de implorar com um sábio orientador a eterna justiça, perdoai as nossas dívidas. Mentalizamos de imediato a melhor maneira de cultivar aversões e malquerências, aperfeiçoando, assim, os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. A gente pede para que Deus perdoe as nossas dívidas. Mas aquele que nos ofendeu, aquele que é mais forte que nós, como é que está o nosso sentimento com ele? Como é que anda a raiva? Está no topo ou já está começando a diminuir? Ou aquele que é mais fraco e que eu muitas vezes oprimo e não perdoo um mínimo deslize que ele faça, já logo agredindo. E muitas vezes esses estão dentro do nosso lar. Somos discípulos do Cristo, no entanto, mal acabamos de pedir a Deus em companhia do grande benfeitor: não nos deixes cair em tentação. Procuramos, por nós mesmos, aprisionar o sentimento nas esparrelas do vício. Vícios, meus irmãos, existem inúmeros. Não só o fumo, não só a bebida, não só, enfim, entorpecentes. Vício de falar mal do outro. Vício do videogame. Vícios de pensar negativo. Vício de deixar a mente constantemente trabalhando. A nossa mente precisa de calma. Tudo isso é vício. Então, reflitamos o que estamos fazendo. A tentação, ela pode até chegar, mas nós temos os recursos adequados para não cair. Somos discípulos do Cristo, contudo, rogando ao Todo-Poderoso, junto do inefável companheiro, livrai-nos de todo o mal. Construímos canhões e fabricamos bombas mortíferas para arrasar a vida dos semelhantes. Só que aqui, talvez nenhum de nós construa bombas, né? E mate o outro verdadeiramente, tire a vida do outro. Mas quantas bombas nós estouramos em casa? Quantas vezes a nossa impaciência não é uma bomba dentro do nosso lar? Quantas vezes a nossa falta de caridade até, porque o companheiro, a companheira, o filho, o cunhado, o sogro, o genro, enfim, não tem que entender como nós. Somos nós que devemos compreendê-lo. Então, cuidado com as bombas que temos dentro do nosso coração e da nossa mente. Somos discípulos do Cristo, mas convertemos o próximo em alimária de nossos interesses escusos, olvidando o dever da fraternidade para desfrutarmos no mundo a parte do leão. É por isso que somos, na atualidade da Terra, os cristãos incrédulos. Interessante isso, né? A gente se julga cristão, mas a gente acredita verdadeiramente? A gente tem a fé como deveria? A fé na certeza de que, se não aconteceu agora, vai acontecer no futuro, sem deixar abalar a nossa estrutura? Que ensinamos sem crer e pregamos sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. Então, lembremos-nos do que o Espírito da Verdade nos diz. Primeiro, amor, amai-vos uns aos outros. Segundo, a instrução. Porque se tivermos a mente iluminada com a biblioteca, com os conhecimentos, de nada vale sem o amor. E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda espécie, aflitiva colheita de velhos males,
Cada qual de nós tem necessidade de posternar-se perante o Mestre Divino, à maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade, enfermiço ou semi-morto, a exortar a contraditória rogativa. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Essa mensagem é de Jacinto Fagundes, do livro O Espírito da Verdade. Então, se eu digo que creio, porque eu estou pedindo para o Pai ajudar a minha incredulidade, o Mestre Jesus, é porque verdadeiramente eu não creio. Eu sei que Ele existe, mas crer, meus irmãos, é a certeza inabalável. Mas, se não estamos neste patamar, tudo bem, o Cristo é consolador. Roguemos ao Pai, Senhor, ajuda-me nessa incredulidade, ajuda-me, oferte-me momentos que eu possa desenvolver esta fé, que eu possa acreditar verdadeiramente. Lembremos-nos do exercício do Mestre. Se pudermos fazer isso todos os dias, seria o ideal. Aliás, deveria ser um dever nosso. Mas, se ainda não conseguirmos, que periodicamente nos lembremos desta figura amorável, que tanto nos quer bem, que nos ofertou o Evangelho, que é consolador. Entreguemo-nos a Ele, de corpo e alma, e Ele vai certamente nos ofertar a solução, ou a diretriz, para que busquemos essa solução. Queridos irmãos, lembremos-nos das preces. As preces aliviam muito a alma, aliviam os corações. Lembrem-se que cada um é especial para Deus e que Deus não abandona nenhuma das tuas ovelhas, ou seja, nenhum dos teus filhos. Sinta-se digno de ser filho do Pai e leve para casa toda a energia que vieste buscar nesta tarde e leve a certeza de que vencerás. Fiquem na paz de Deus.